E aí, galera do sexto ano, o professor Jair chegando para mais um encontro. Espero que você e sua família estejam tranquilos, em paz. Nós estamos dando sequência e cremos que já estaremos juntos para mais um encontro, para mais uma aula, onde nós estaremos reunidos discutindo vários assuntos relacionados à arte, relacionados à cultura. A notícia de hoje é que nós estamos iniciando com o nosso novo livro. Espero que você já esteja com o seu material e nós vamos estar falando um pouco sobre a música, né? A importância da música clássica, e iremos contar algumas histórias interessantes sobre esse assunto. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje com o seu material em mãos. Então, primeiro momento nós vamos trazer aí para que você possa apreciar a imagem que tem no início do livro, tá? Então você tem essa imagem onde você pode, de uma certa forma, perceber que há uma relação aí, figurino, com um período já antigo, né? Um período que já se passou e que a gente retrata aí justamente a ideia de casal, né? Um casal que está entristecido. Bem, o que nós vamos estar trabalhando? Primeiro capítulo, nessa unidade, nós vamos estar discutindo, na unidade 3, a arte com amor. Então, o capítulo 1 vai estar nos apresentando amor e música. E o capítulo 2, amor e dança. O capítulo 3, como o amor é lindo. E o capítulo 4, uma história muito conhecida. Então, hoje, nós vamos iniciar falando sobre a arte com amor, o amor e a música. Então, nós vamos trazer aqui essa relação que existe entre o amor e a música. Já observaram a imagem? Uma imagem marcante, né, que traz um destaque aí no nosso capítulo. Então, nesse capítulo nós vamos trabalhar com a música medieval, a música clássica e a apreciação musical. Nós vamos diferenciar um pouco o que é a música medieval, o que é essa música clássica, e nós vamos apreciar um pouco de música. Então, o primeiro texto que nós estamos trazendo aqui para vocês é amor e música. Então, aqui traz algumas perguntas que elas são importantes para que a gente possa estar sempre respondendo, né? Para que a gente possa fazer uma reflexão. O bom desse material é que as primeiras páginas sempre trazem algumas perguntas de reflexão. E espero que você em casa responda essas perguntas aí, passando para o seu caderno. Mas já agora você pode, junto comigo, ir respondendo aí, conforme eu vou fazendo essas perguntas. A primeira diz o seguinte: o que você acha que está acontecendo na cena de abertura do capítulo? O que pode ter acontecido ao casal que os deixou com essa expressão? É uma cena atual ou antiga? Então, já abri a nossa aula, o início da nossa aula, falando que é uma cena antiga. Então, você já sabe sobre isso. Como você sabe disso? Parece uma cena feliz ou triste? Parece um encontro ou uma despedida? Pense em uma canção que serviria de tema musical para essa cena. Olha que interessante, nós já estamos começando a trabalhar sobre o amor e a música. E dentro dessa imagem, mais uma vez trago para vocês, que música você colocaria para essa cena? Você percebe que é uma cena triste? É uma despedida? É uma partida? É um término de um relacionamento? Então você tem aí uma imagem, e que música você colocaria para ela? Então você, nesse momento, vai pensar e depois você vai aí colocar uma música ideal para essa cena. Então vamos lá, dando sequência. Apreciação musical. Há diferentes maneiras de nos relacionarmos com a música. O que nos leva a apreciar um estilo ou um gênero musical depende de diversos fatores, como a cultura em que vivemos. Então isso faz parte justamente do que o texto já está trazendo para a gente, que ele vai dizer que há diferentes maneiras de nos relacionarmos com a música. Então, o que leva a apreciar um estilo ou um gênero musical, tá? Depende de diversos fatores. Então, ele já começa aqui. E um desses, ele apresenta a cultura em que vivemos. O outro, que eu poderia classificar como segundo, ele vai dizer que é o acesso que temos aos variados estilos musicais. E o outro, a nossa relação de consumo com a indústria cultural e com nossos sentimentos pessoais. Então aqui nós temos 3 momentos que ele coloca, tá? Que é interessante que eu e você possamos compreender, tá? O que está falando aqui? Falando sobre apreciação musical. O que é apreciar? É você observar, né?
Apreciar seria você dedicar um tempo, ter atenção. Então, o que seria apreciar? Tá? Então, ele vai justamente falar sobre isso, né? Que é justamente a ideia, as diferentes maneiras das pessoas que elas poderiam estar se relacionando com a música. Então, quando se fala em apreciação, né, nós vamos entender que é fazer estimativa, avaliar, né, pôr sob exame, considerar. Então, você vai ali apreciar algo, né, que é justamente a ideia. Então, ele traz 3 elementos ali, tá? Também vai justamente a opinião moral sobre algo. Então, ele coloca o primeiro. O que é o primeiro? Cultura em que vivemos. O acesso que temos aos variados estilos musicais e a relação de consumo com a indústria cultural e com os nossos sentimentos pessoais. Esses são, de fato, alguns tópicos que eu e você poderíamos estar nos relacionando, apreciando a música. Em alguns momentos podemos estar animados e querer ouvir música que nos alegrem, que nos façam sentir vontade de dançar, pular e nos divertir. Em outros momentos, podemos querer ouvir música para nos exercitar, seja para correr, seja para praticar algum outro esporte. Podemos ainda ouvir músicas para meditar e nos acalmar, ou até para recordar pessoas que gostamos. Assim, estabelecemos relações afetivas com a música. Olha que interessante, nós estabelecemos uma relação afetiva com a música, que mexe com nossa memória, com os nossos sentimentos, provocando reações que são importantes. É justamente o que se tem lá na primeira imagem, né? Existe uma relação afetiva entre os personagens e que ali entra sim uma música. Então, por isso que eu perguntei para vocês e já coloquei que música vocês colocariam ali naquela primeira imagem. Bem, então se aqui diz que provoca reações, então quais reações poderíamos estar colocando aqui? Então vamos lá. Existem algumas reações como a saudade, então há um destaque, a saudade ela vai estar presente, o carinho é um outro destaque e o amor também que está presente. Porém, isso não significa que essas músicas apresentem como tema central o amor. Não quer dizer que o amor seja destaque, sendo exclusivamente destinadas aos apaixonados, embora algumas delas possam apresentar temáticas românticas. Existe uma infinidade de temas retratados, sendo elas usadas e até mesmo para atos de contestação política. Então você vai encontrar vários estilos para vários momentos, né? Momentos específicos. Sendo assim, essa afinidade depende da nossa relação com a música e da forma como a apreciamos. Conforme você tem contato com a música, os seus pais têm contato com a música, a sua família tem contato com a música, assim vai ser a sua relação e a forma que você vai ter como apreciar a música. É interessante não esquecer jamais que, como ele fala bem aqui, que porém, vou repetir para vocês, porém, isso significa que essas músicas apresentem como tema central o amor, sendo exclusivamente destinadas aos apaixonados. Então não é só isso, tá? É interessante estarmos atentos que os nossos sentimentos estão envolvidos sim, como diz o texto. Assim, estabelecemos relações afetivas com a música que mexe com a nossa memória e com os nossos sentimentos, provocando reações como saudade, o carinho e o amor. Então aqui a gente traz um grande destaque para que você percebam que há uma relação bem próxima com a música que estabelece essas relações de afetividade. Aqui ele traz como destaque justamente a saudade, o carinho e o amor. Vamos dando sequência aqui à nossa aula. Aqui vai trazer uma música, aqui nós temos os primeiros contatos de uma criança com a música e logo em seguida nós temos ali 2 adultos com contato com a música, tá? No primeiro seria alguém já ensinando a criança, né, essa relação com a musicalidade. Bem, uma pergunta para que você responda em casa que é o seguinte, 2 perguntas. Quais músicas ficaram conhecidas no país nos últimos tempos com composições que provocam emoções nas pessoas? Elas foram divulgadas pela mídia? Então aqui mais 2 perguntas para que você faça uma reflexão. Quando a gente fala de música, nós vamos lembrar um período em que o Brasil viveu, que foi o período da ditadura militar. Esse período
foi um período em que os grandes artistas tiveram um destaque com as suas composições, aonde eles organizavam músicas para expressar o seu sentimento. Mesmo assim, eles precisavam ter um grande cuidado, tá? Por quê? Porque nesse período da ditadura militar brasileira, ou era chamada também a Quinta República Brasileira, que foi um regime que foi instaurado, né, em 1º de abril de 1964, que durou até 15 de março de 1985. Então, o que tem a ver isso aqui? Justamente que as músicas em que os compositores da época, os grandes artistas eles tinham que ter o máximo cuidado para que o governo da época não ouvissem as músicas e não conseguisse compreender o que eles estavam querendo dizer. Então, de fato, as músicas passavam por um processo de análise, e se eles percebessem que existisse algo diferente naquela música, eles, a partir daquele momento, censuravam aquela música, tá? Havia censura daquela música. Caso eles não conseguissem detectar algo diferente naquela música, a música seguia, mas mesmo assim, existia sim uma música ali com duplo sentido, reforçando uma liberdade de expressão. Então vamos aqui continuando, vamos agora para o interação, tá? Que é uma atividade que vocês vão estar realizando. Vamos passando. Nós vamos trazer agora música inesquecível. Os compositores do período romântico perceberam que a música poderia representar uma ideia, um personagem ou até mesmo um evento físico. Esse tipo de abordagem musical foi tão bem sucedido que extrapolou o universo da música erudita, em que surgiu para ganhar outros espaços. Com o tempo, a expressão tema musical ou música-tema passou a designar uma peça ou uma canção escrita especificamente para a abertura de um programa de rádio ou de televisão. Olha o destaque importante, que nós estamos falando que os compositores de um período, que foi um período romântico, né, perceberam que a música poderia representar uma ideia. Então, a partir daí, ou um personagem até mesmo, né, em alguns eventos, e aí começou esse processo, né, que esse tipo de abordagem musical foi bem sucedido e que aí extrapolou o universo que se tinha acerca da música erudita. Então surge aí um espaço amplo, né, eles começam a conquistar e aí começa a despertar com outros temas, né, com outro tempo, né. Aí passa-se a expressão tema musical, música-tema, que vai designar-se uma peça, como ele traz um destaque aqui, tá? Uma peça, uma canção escrita especificamente para abertura de programa de rádio ou de televisão. Bem, quando isso acontece, surge-se várias músicas que vão incorporar filmes, série. Aqui do lado nós temos uma imagem do Capitão Jack, tá? Do filme Piratas do Caribe, e na sequência a gente tem essas informações. Vamos aqui. Com o tempo, essa expressão musical ou música-tema surge, mais uma vez para lembrar você, né? E ela também vai ser música-tema ou a expressão tema musical. Vamos lá. A expressão também passou a ser utilizada em referência a uma canção que representa personagens de filmes, séries, novelas, tornando-se um marco e fazendo o público se lembrar dele ao ouvi-la. No cinema, por exemplo, a música tornou tão associada a certos personagens que não há possibilidade de que eles entrem em cena sem o tema musical. E aí um exemplo é a música do filme Piratas do Caribe, especialmente para o filme que foi produzida, que se tornou a marca do personagem Capitão Jack. Esse fenômeno também é bastante comum nas novelas brasileiras, que já não usam mais tema instrumental para identificar os personagens e sim música. Nós saímos desse período erudito, né, dessas músicas, e nós entramos em um novo processo, que é justamente sim músicas sendo tema, né, as músicas estando ali para desafiar todo esse novo estilo de perceber a música dentro dos filmes, nas séries e nas novelas, tá? Bem, então o texto vai trazer uma abordagem ampla sobre o processo da música inesquecível. O texto vai trazer um processo importante sobre como eu e você podemos apreciar
a música, tá? Bem, esse foi um assunto sobre a música que nós trouxemos nesse momento, tá? Para que vocês possam refletir e que em casa vocês possam ter esse cuidado. Então, para saber mais também está aí, para que você possa ler junto comigo, né? Que vai falar sobre a origem da música, tema, que vai falar justamente Leitmotiv, que em alemão significa motivo condutor. Essa é uma técnica criada pelo compositor Richard Wagner em suas óperas, nas quais ele repete um tema musical associado a um personagem ou uma ideia. Assim, sempre que o personagem entra em cena, a música se repete. Bom, você pode pesquisar muito mais em sua casa sobre esses pontos que eu abordei aqui sobre a música. Espero que você esteja em paz, tranquilo. Nós nos vemos na próxima aula. Valeu!